E aí a gente tem os movimentos de translação e o movimento de rotação, tá? Movimento de rotação é quando as trajetórias dos pontos anatômicos, elas transcrevem o movimento angular. Movimento, isso de rotação. Translação, quando eu tenho movimento de todas as partes de um corpo num sentido paralelo ou na mesma direção, tá? Pode vir aqui, David. Olha que interessante, tá, pessoal? Eu vou mostrar uma variável para vocês. Pode tirar a camisa? Sim. Então, tá bom. Vira de costas. Olha que interessante, pessoal. A gente tem um movimento, né? Então, assim, fica de lado primeiro, só para mostrar. Um movimento que a gente realiza com o ombro, tá? Então, quando ele joga o ombro para dentro, faz o ombro para dentro. Esse é um movimento que é chamado de protração. Protração de ombros, tá? Aí eu vou pedir para ele fazer o contrário, ó. Não, jogar para trás. Isso aqui é retração de ombros, tá? Protração e retração. Quando ele faz esse movimento, tá? A escápula, ela faz um movimento de translação. Vira de costas agora, tá? Se eu fosse marcar, eu vou pegar aqui, ó, marcar o ângulo superior da escápula dele, borda medial e o ângulo inferior aqui da escápula dele, certo? Tá. O que acontece? Olha esses pontos. Aqui, ó, eu vou pedir para você, faz uma protração de ombros. Ó, esses pontos, eles se movimentam. Agora faz uma retração. Tá? Eles estão se movimentando, esses pontos, mas eles estão fazendo o quê? Uma trajetória paralela, é linear. Eles estão fazendo movimentos de deslizamento. Então, esse movimento que acontece na protração de ombros é movimento de translação. Tá? Então, por quê? Porque eles sempre ficam paralelos e eles deslizam. Então, isso é uma translação anterior, retrai, translação posterior, certo? O que mais que eu tenho na protração de ombros? Ó, o que ele fez com a escápula dele aqui, ó? Quando ele fez isso aqui, esse afastamento aqui da coluna. Quando ele foi para cá, que movimento é esse? A abdução da escápula, tá? Então ele fez uma translação anterior e ele afastou a escápula da coluna. Ele fez uma abdução escapular. E ele fez uma outra coisa na escápula. Ele levou esse acrômio dele aqui, que é outro ponto de referência, para dentro. E esse acrômio para dentro, a gente fala que ele fez uma rotação interna escapular. Olha que interessante, rotação interna escapular. Porque vira de lado, ele levou o acrômio para dentro. E a borda escapular, até ficou mais a borda medial vira de costas. Ficou até mais evidente, tá? Mas ele fez uma rotação interna escapular. Esse que é rotação interna escapular. Agora, faz a retração. O que ele fez? Ele fez uma translação posterior, uma adução escapular e uma rotação externa da escápula, porque ele trouxe o acrômio aqui para fora, tá bom? Então, aqui foi um exemplo de movimento que eu utilizei a translação, tá? Usei a translação na minha escápula. Agora, tem um outro movimento escapular que ele faz um movimento rotacional. O que é movimento rotacional? Olha que interessante, ó. Faz um movimento, abduz o braço, abre o braço. Quando ele abduz o braço, ó, o ângulo superior ele se move pouco e o ângulo inferior ele se move com relação ao ângulo superior. Ó. Eu faço isso aqui, ó. Então, ó, eu fico um ponto mais estacionado e o outro que se movimenta para fora. Então, eu não tenho mudança de angulação de um ponto com relação ao outro.
Então esse é o movimento que a gente fala de angular, curvilíneo ou movimento rotatório. Tá? Eu perdi o paralelismo, eu criei uma angulação de um ponto com relação ao outro. Então esse é o movimento que a gente fala de movimento rotatório. Que movimento escapular é esse? É uma rotação superior, tá? Ou lateral. Rotação superior ou lateral, quando ele volta o braço, a escápula roda inferiormente ou medial. Só lembra que rotação superior ou lateral, rotação inferior ou medial. É diferente de rotação interna e externa. Porque rotação interna é isso aqui e rotação externa é isso aqui. Tá? Mas essa é a diferença entre movimento de translação e movimento de rotação. Beleza?